CDL de Criciúma apresenta um estudo realizado pelo Sebrae aos comerciantes para impulsionar o varejo no município. E você vai ver também. Inflação de abril indicou a maior taxa para o mês em 27 anos. O preço da gasolina voltou a subir pela segunda semana seguida. A confiança na indústria voltou a subir neste mês de abril. Foi suspensa por força de liminar judicial a tramitação da PL que reduz a alíquota do ICMS cobrada em diversos produtos no estado. Neste sábado tem dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quinta-feira, 28 de abril de 2022. Nesse momento, todo o sul catarinense e norte estão passando por uma instabilidade do tempo. Cuide-se. Puxada pela alta da gasolina, a prévia da inflação de abril indicou maior taxa para o mês em 27 anos. E em 12 meses, o indicador também acumula alta. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 1,73% em abril. É a maior taxa para o mês desde 1995. Segundo o IBGE, em março a taxa foi de 0,95%. E em 12 meses, o IPCA 15 acumulou alta de 12,03%, acima do registrado nos 12 meses imediatamente anteriores. No ano, os preços subiram em média 4,31%. A gasolina foi a principal responsável pela alta da inflação no mês, com alta de 7,51%. Também houve altas acentuadas do diesel, do etanol e do gás veicular, levando a alta dos transportes a 3,43% na prévia do mês. Ainda entre os transportes, as passagens aéreas que haviam recuado em março subiram em abril. Houve altas ainda nos preços dos táxis, nas passagens de metrô e de ônibus urbanos. Além dos transportes, outras altas também foram verificadas nos grupos de alimentação e bebidas, habitação, vestuário e artigos de residência. A média das expectativas do mercado para a inflação fechada de 2022 está atualmente em 7,65%, abaixo dos 10,06% registrados em 2021. E aqui no Brasil, o preço da gasolina subiu pela segunda semana seguida e atingiu um novo recorde no país. O repórter Almeida Júnior tem mais informações. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o aumento foi de 0,7%. Essa é a segunda alta em 2 semanas. O preço médio da gasolina está em R$ 7,27. Antigamente eu botava R$50. E agora? Agora tem que botar R$300. Cada vez mais difícil, né? O preço está ardido. Tem que ser no gás, porque o combustível está complicado. O maior preço registrado pela ANP foi de R$ 8,59. Nesse posto aqui, na região central de São Paulo, o litro sai por R$ 7,39. As placas aqui em Santa Catarina também já mudaram. A confiança da indústria voltou a subir neste mês de abril. Essa foi a primeira alta depois de 8 quedas seguidas. O índice de confiança da indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas, teve alta de 2,4 pontos de março para abril deste ano. O primeiro aumento veio após 8 quedas seguidas do indicador, que atingiu 97,4 pontos em uma escala de 0 a 200. A confiança aumentou entre empresários de 11 dos 19 segmentos pesquisados. A alta foi puxada principalmente pelo índice de expectativas, que avalia a percepção do empresariado em relação ao futuro e que subiu 3,2 pontos e chegou a 96. O componente que mais contribuiu para o crescimento do índice de expectativas foi a produção prevista para os 3 meses seguintes. O índice Situação Atual, que mede a confiança em relação ao presente, avançou 1,4 ponto e chegou a 98,4. O componente com melhor desempenho foi a situação atual dos negócios.
O Ministério do Trabalho anunciou que vai divulgar na semana que vem um pacote de medidas com mudanças nas leis trabalhistas. Uma delas será uma medida provisória voltada para a formalização do trabalhador rural, criando uma espécie de órgão gestor de mão de obra dos trabalhadores nos portos organizados, para a escala em funções temporárias nas lavouras de pequenos, médios e grandes produtores. Na prática, empresas poderão intermediar a contratação desses funcionários para períodos e colheitas específicas, de forma temporária ou intermitente, com garantia de direitos trabalhistas e contribuição previdenciária dos empregados. A expectativa do Ministério do Trabalho e Previdência é beneficiar milhões de trabalhadores do campo para que eles tenham acesso aos benefícios da Previdência Social, de acordo com o secretário executivo da pasta, Bruno Dalcomo. A segunda iniciativa, que poderá ser uma medida provisória ou um projeto de lei, ainda está sendo elaborada com eixos estruturantes, que precisam ser definidos pelos técnicos do governo. O governo afirma que não haverá precarização ou desincentivo a contratações permanentes nas grandes propriedades. Depois de lançar o pacote, que ainda não teve todas as medidas divulgadas, o governo promete avançar na legalização dos motoristas e entregadores de aplicativo, um dos principais alvos da discussão eleitoral sobre o futuro do mercado de trabalho a partir do próximo ano. A equipe do Ministério quer lançar ainda este ano uma nova legislação para permitir a legalização dos motoristas de aplicativos, com regras mais flexíveis do que um funcionário formal de carteira assinada, mas que permitam a regulamentação da relação do entregador e das empresas de tecnologia que controlam esses serviços, como o Uber e o iFood. O governo ainda enfrenta um impasse para definir a extensão da regulamentação e as regras específicas, em meio à demanda dos entregadores e motoristas e aos interesses das empresas. Uma das definições, de acordo com a pasta, é não classificar esses trabalhadores com vínculo empregatício e nem igualar ao modelo de consolidação das leis do trabalho, a CLT. A seguir, barrada por efeito de liminar a nova votação do ICMS no estado. E atenção, eleitor, quem precisa regularizar o título deve se apressar. O prazo vence na próxima semana. Os eleitores têm até o dia 4 de maio para emitir, transferir ou regularizar o título de eleitor e participar das eleições gerais deste ano. Após essa data, terminam as alterações no cadastro eleitoral e não vai ser mais possível emitir título ou regularizar a situação para votar para presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais pelo pleito em outubro. O alistamento e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos e facultativo para quem tem entre 16 e 17 anos, e também para os maiores de 70 anos e analfabetos. Quem é obrigado a votar e não comparece às urnas fica em débito com a Justiça Eleitoral. Deixar de votar ou justificar o voto por 3 eleições seguidas gera o cancelamento do título. É preciso lembrar que cada turno de votação é considerado uma eleição. E ter o título cancelado impede a pessoa de exercer vários atos da vida civil, como participar de licitações, contratar com o poder público, renovar passaportes e se inscrever em concurso, entre outras consequências. Para emitir ou regularizar o título, não é preciso ir a um cartório eleitoral. Basta acessar o portal do Tribunal Superior Eleitoral e resolver tudo pelo sistema Título Net. Só lembrando que neste sábado, os cartórios eleitorais em todo o estado estarão em regime de plantão até as 5 horas da tarde. Para você que tem alguma dúvida, queira esclarecer, possa ir até os cartórios eleitorais. Então, portanto, nesse sábado, há expediente a plantão para resolver as questões relacionadas ao título de eleitor. E as exportações de carne bovina estão em crescimento no país. Nos últimos meses, os pedidos cresceram mais de 30%.
A demanda pela carne brasileira cresceu 30% nos primeiros 3 meses de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em janeiro, fevereiro e março, as exportações de carne bovina registraram seguidas altas. Da mesma forma, a receita do setor cresceu pelo mesmo período. E a expectativa é de que a tendência se mantenha para os próximos meses. A China, que representa quase 50% das exportações brasileiras, segue forte com a procura. E o que podemos dizer também é que o boi brasileiro é o mais competitivo do mundo, além da grande capacidade produtiva. O estudo também mostrou que o abate de bovinos deve crescer em média 7% no ano. 31 milhões de cabeças de gado devem ser abatidas em 2022. E está suspensa por força de liminar judicial a tramitação do PL 78.1/22, que reduz a alíquota do ICMS cobrada sobre o leite UHT, a farinha de trigo e os alimentos comercializados em bares e restaurantes. E reconduz o leite também, o longa-vida, à cesta básica. A suspensão atende o mandato de segurança do deputado estadual Bruno Souza. A Assembleia Legislativa recorreu da decisão no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Um acordo de líderes previa votar num mesmo dia na Comissão de Finanças e Tributação e, em seguida, no plenário, o projeto de lei que reduz a alíquota de ICMS cobrada sobre o leite, a farinha de trigo e os alimentos vendidos por bares e restaurantes e que reconduz o leite longa-vida à cesta básica. Pelo acordo, os deputados aprovariam o texto original do projeto do governo do estado, rejeitando todas as 8 emendas apresentadas por parlamentares, que tentavam incluir novos itens na cesta básica ou ampliar os benefícios fiscais concedidos aos setores favorecidos pelo projeto. Pela manhã, a Comissão de Finanças cumpriu o acordo e aprovou o projeto original sem emendas. O deputado Bruno Souza protestou. Ele é autor de uma emenda que propõe reduzir de 25% para 3,2% o ICMS cobrado sobre as bebidas quentes vendidas em bares e restaurantes, como uísque e vodka, por exemplo. O parlamentar pediu vista em gabinete ao projeto, mas o presidente da comissão, deputado Marcos Vieira, não permitiu, alegando que o acordo de líderes se sobrepõe ao regimento interno e que o projeto seria votado à tarde em plenário. Houve discussão. O que o senhor acha que é? Respeite o senhor. Está rejeitado. Rejeitado coisa nenhuma. Não está. Está o senhor rejeitado. pode ter certeza que não. Está rejeitado. Ou seja, de forma arbitrária, deputado, sem ler artigo nenhum, o relatório sem ler artigo nenhum, o senhor sem citar artigo nenhum. Qual o artigo? Senhor deputado, o senhor não é um autocrata. O senhor não é um ditador. O senhor não é um ditador. O senhor não é um ditador. O senhor não aprovado o projeto de lei. À tarde, durante a sessão, o deputado Bruno Souza comunicou que havia entrado com mandados de segurança na primeira e segunda instâncias da Justiça, pedindo a suspensão da tramitação do projeto para garantir o direito de vista em gabinete. O parlamentar perdeu na primeira instância, mas obteve liminar favorável no Tribunal de Justiça. Justiça foi feito. Porque o regimento hoje de manhã ele foi ignorado, houve um golpe na comissão de hoje de manhã, na Comissão de Finanças e Tributação. O regimento ele é claro, ele diz que o deputado tem o direito de pedir vistas. Entretanto, o deputado presidente resolveu ignorar totalmente o regimento, que ele é explícito, ele é claro no que diz, assumir, ele pegou e usou o seu próprio regimento, a sua própria interpretação e me cerceou como deputado de pedir vistas. Portanto, nós ganhamos agora sim um prazo para debater esse projeto de forma transparente, com o setor que está sendo prejudicado. Nós temos tempo também para ouvir o setor, para que ele se mobilize, ele faça suas manifestações e, principalmente, nós vamos votar de acordo com o regimento. Essa era de que prevalece a força da maioria aqui dentro e que não importa o regimento, tem que acabar. A Assembleia Legislativa entrou com recurso contra a decisão da Justiça favorável ao deputado Bruno Souza. Por enquanto, a tramitação do projeto segue suspensa. A matéria prevê redução na alíquota de ICMS cobrado sobre o leite UHT de 17% para 7%. Já para a farinha
farinha de trigo, a matéria prevê concessão até o final do ano que vem de benefício fiscal na forma de crédito presumido para os estabelecimentos que fabricam o produto aqui no estado. No caso dos bares e restaurantes, a alíquota de ICMS para alimentos baixa de 7% para 3,2%, equiparando a cobrança feita pelo Paraná. A seguir, CDL de Criciúma faz estudo para trazer melhorias para o comércio da cidade. Neste sábado tem dia D de vacinação contra a gripe e também contra o sarampo para as crianças. Bom, a gente constantemente está alertando com matérias, informações para você sobre as vacinações que estão ocorrendo em todo o território nacional, principalmente agora a campanha da gripe, da influenza. Mas nesse sábado tem o dia D especial em todo o Brasil, que vai ter a campanha com os postos abertos até às 5 horas da tarde, onde as crianças também poderão se vacinar, inclusive contra o sarampo. Sobre isso eu vou falar com o Samuel Buclo, ele que é o gerente da Vigilância Epidemiológica aqui do município de Criciúma. Samuel, primeiramente falando da vacina da influenza, o grupo, primeiramente agora dos idosos, os trabalhadores de saúde, como é que está essa vacinação, como é que está sendo essa correspondência em buscar a imunização? Certo. Bom, a campanha, a 24ª campanha da influenza e a 8ª campanha de seguimento contra o sarampo, elas iniciaram no último dia 4 de abril, né, já estamos em andamento, e no próximo dia 30, como você bem falou, é o dia D, é o dia de mobilização nacional, onde todas as unidades de saúde, não só de Criciúma, mas de todo o Brasil, estarão abertas para contemplar o público-alvo, né? Até então eram trabalhadores de saúde, né, e idosos, e agora a partir de sábado, dia D, também entram as crianças, que são aquelas maiores de 6 meses e menores de 5 anos, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Essas estão aptas para receber a sua dose a partir de sábado. E como é que são esses números até o momento, Samuel, que vocês têm visto de pessoas que estão buscando essa imunização? Olha, até o momento nós temos uma meta para a influenza de 90% de cobertura vacinal. Nós estamos com cerca de 30% dessa meta já concluída, né? Esperamos agora no próximo sábado atingir aí no mínimo 50%. Estamos fazendo uma ampla divulgação desse dia, né? Para que as pessoas procurem os postos, como você bem falou, estarão todos abertos, as 45 unidades de vacina aqui de Criciúma, das 8 da manhã às 17 horas, sem fechar ao meio-dia, para que então a gente consiga pelo menos aí passar a casa dos 50%. Samuel, nessa oportunidade, pode tomar vacina da Covid junto, quem está atrasado? Como é que fica essa situação também? Pode aproveitar e já se vacinar tudo junto? Perfeito, boa lembrança. Pode sim, né? Nós temos a orientação de não perder a oportunidade da vacina. Inclusive, é recomendado que se faça dessa forma. As vacinas são compatíveis, então se existe, por exemplo, uma pessoa apta para tomar as 3 doses, é possível sim, no mesmo dia, a pessoa tomar a vacina da Covid, a vacina do sarampo e também a vacina da influenza da gripe. Vamos falar então da vacina do sarampo, né? A gente sabe que tem as crianças para fazer o reforço, né? Quem já tomou faz o reforço, quem não tomou vai fazer a primeira vacinação, que ela é dentro do calendário vacinal, né? Os pais já estão acostumados, mas ela vem com esse reforço. É um alarme que está sendo lançado no país, que o país acabou perdendo, né? O seu título de país erradicado do sarampo por 2 casos em São Paulo. Então, é uma situação que chama a atenção, tem que vacinar, né, Samuel? Perfeito, boa colocação. O Brasil tinha essa certificação, ele perdeu em função de surtos que ocorreram aqui no país e por isso o Ministério esse ano, né, de forma especial, lançou a campanha de segmento contra o sarampo em conjunto com a campanha da influenza para buscar novamente essa certificação. É uma doença importante, né, que deve ser tratada com muita cautela e é por isso que nós precisamos imunizar todos esses grupos que são os grupos, né, que são sensíveis, vulneráveis a essa doença, a
casos graves da doença. Então o Ministério está procurando reter novamente essa certificação e por isso esse ano a campanha foi lançada. Então os pais também que forem levar as crianças no dia D, no sábado, podem aplicar as 2 vacinas se a criança estiver dentro do grupo. Perfeito, se a criança estiver contemplada, ou seja, maior de 6 meses, menor de 5 anos, ela recebe mais uma dose da vacina contra o sarampo, né, para proteger contra essa doença. Lembrando que o sarampo mata, né? Sem dúvida nenhuma, principalmente as crianças, né? É por isso que esse é o grupo, é o foco da campanha, porque essa doença, quando acomete essa população, ela realmente vem com uma gravidade muito maior. Samuel, só lembrando então, a vacina da gripe não é a da influenza, ou da gripe, desculpa, não é a da Covid, são diferentes, mas se precisar, pode atualizar o cartão de vacinação, quem tiver alguma dose da Covid aí, e importante é vacinar. O grupo dos idosos sempre foi o primeiro, né? Se lançava a campanha, rapidamente atingia a meta. Tá mais devagar, mas esse ano a expectativa é que chegue à meta dos 90%, né? Sem dúvida nenhuma. Ano passado a gente foi influenciado pela campanha da Covid, né? E a gente realmente viu uma baixa nos índices de vacinação contra a influenza, mas e em função disso também, no final do ano, a gente observou surtos, né, da doença, principalmente em função da variante H3N2, que está contemplada, né, na vacina desse ano, e nós precisamos que os idosos, né, e os demais públicos-alvos vão nos postos de saúde e tomem a vacina para a gente evitar esses casos mais graves e, consequentemente, a superlotação do sistema de saúde aqui do município. Então tá certo. Obrigado pelas informações. Então vocês, pais, tenham cuidado, levem as crianças. É uma oportunidade para quem trabalha no horário comercial, não consegue ir no posto de saúde nesse sábado até as 5 horas da tarde, contemplar as crianças com a vacina. O sarampo, como Samuel reforçou, mata. Está tendo casos no Brasil. São Paulo já registrou 2 casos, inclusive, de óbito de crianças com sarampo. Era uma doença erradicada que agora voltou, então tem que ter prevenção. E a campanha da gripe, que acontece todos os anos, vem sendo reforçada também com a nova cepa da doença para evitar aí maiores disseminações de contágio, enfim, proteja-se. Voltamos ao estúdio. É isso aí. E a CDL de Criciúma apresentou um estudo encomendado junto ao Sebrae, onde apresentou pontos de melhorias e propostas para que a área do comércio varejista local melhore e atraia mais clientes. O Café com Ideias, evento promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma, a CDL, está de volta e para marcar a primeira edição do ano, a entidade apresentou uma pesquisa realizada em parceria com o Sebrae, com o objetivo de fomentar o comércio criciumense. O estudo de potencialidades do varejo foi realizado ao longo do segundo semestre de 2021 com base de dados socioeconômicos e entrevistas com empreendedores e consumidores, analisando todo o território da cidade. A ideia de fazer esse estudo de potencialidades foi olhar uma perspectiva dos números, né? O que nos trouxe até aqui, então a nossa história econômica, demográfica, o próprio desenvolvimento da cidade, porque ele passa muito pelo desenvolvimento da economia. Depois olhar o que está acontecendo hoje, então visitando as regiões dos centros comerciais e conversando com lideranças, e aí olhando uma perspectiva de futuro, né? O que a gente pode trazer de informações de outros lugares, de outros centros econômicos que podem, né, trazer uma tendência de trabalho. E aí, quando a gente fala dessa informação ficar disponível, ela é uma informação que ela está disponível para o empreendedor, para o investidor, para o próprio poder público, de olhar esses dados e poder gerar conhecimento em cima disso, né? Então, quando eu estou falando de números como a idade da população que está ficando mais velha, né? O que isso está trazendo como tendência? De repente tem um potencial de trabalho na área da saúde, talvez a gente pode estar desenvolvendo algum outro tipo de negócio que seja para esse perfil de público, né? Então, acho que a ideia, na verdade, é oferecer um estudo que mostre possibilidades e que entregue sugestões de projetos, né? Para que não fique só aquela coisa assim, a gente levantou números e agora pensem, né? Então, a gente traz algumas sugestões. A ideia foi apresentar o estudo aos lojistas para que eles analisassem as ideias e as iniciativas sugeridas, conhecendo-as melhor e, por que não, colocando-as em prática. Desenvolver empreendedores, empresas e negócios locais que tragam uma identidade tão forte que o varejista, o grande varejista, né? Claro, a gente tem redes de varejo muito grandes aqui da cidade como mercados, né? Mas eu acho que a ideia é poder qualificar isso muito mais, né? E eu acredito que esse outro cenário do pequeno com alto valor agregado, às vezes ele é mais interessante do que um muito grande com baixo valor agregado. Porque aí muitas vezes o recurso ele não fica no município, né? Ele vai para outras redes fora, né?
O presidente da CDL reforça que o estudo dá à diretoria da entidade uma visão de futuro mais clara, assim como aponta algumas possibilidades antes não pensadas. É um estudo muito grande, muito complexo, que analisa aí grandes oportunidades para os empresários estarem resolvendo, investindo na cidade e também atendendo a grande demanda do consumidor. São coisas assim que a gente desenha para a cidade, questões de inovação, questões de para onde anda a economia da cidade, o que a gente pode fazer para desenvolver cada vez mais isso. Então é um estudo muito legal que a gente apresentou aqui no Café de Ideias, vai estar disponível para os nossos associados e a gente realmente quer entregar isso, sabe? Quer entregar estratégia para poder atender toda essa demanda de consumidores e de crescimento da nossa sociedade. Hoje, o comércio varejista de Criciúma corresponde a 30% do PIB do município, o que é, sem dúvida, um benefício para a cidade, mas esses números podem ser maiores. Esse é um número muito alto, né? E comparando a outras cidades, realmente ter quase 1/3 do PIB municipal realmente é uma coisa muito importante. Isso faz enxergar a ver a cidade com qual é a vocação dela. A gente viu que a cidade tem a vocação comercial, ela tem a vocação de serviços, principalmente a área de saúde, e aonde esse relatório aponta quais regiões geográficas, quais locais realmente estão caminhando e o que a gente pode fazer para desenvolver a cidade. Então essa é o que a gente pode ver e o que a gente pode enxergar e transformar. Com muitos gols perdidos, o Tigre não conseguiu trazer os 3 pontos para casa diante do Guarani. O Criciúma não conseguiu fazer seus primeiros 3 pontos fora de casa. O Tigre perdeu com um gol de pênalti para o Guarani por 1-0. Mesmo com boas investidas no primeiro tempo, o tricolor não marcou e a máxima do futebol é quem não faz, leva. E o placar foi encerrado com 1-0 para os donos da casa. O técnico Cláudio Tencati, após a partida, falou sobre o rendimento da equipe e o pênalti marcado. O Criciúma se impõe, o Guarani aceita, o Criciúma é melhor no primeiro tempo, desperdiçou inúmeras oportunidades, o aproveitamento foi muito alto de chances de gol e é ali que tem que converter em gol. E no segundo momento, todo treinador procura ter uma correção no intervalo e uma mudança de postura. Ele, claro, o que ele fez? Ele reforçou a marcação no meio campo, ele tirou o Marcinho, que ele estava com um problema de marcação, ele reforçou com o Persson, aumentou o poder de marcação no meio campo, isso dificultou as nossas ações iniciais, só que aí é o problema, começamos a alongar muita bola, precisa ter mais o controle, a altura dos laterais começou a alternar, os zagueiros com a bola no pé começaram a se desfazer dela, coisa que nós não estávamos fazendo no primeiro tempo, estávamos com mais tranquilidade para circular a bola, não ter apavoro, então esse apavoramento que criou, bola longa subsequente, como foi no segundo tempo em casa, então o time mudou o comportamento, teve um cansaço nítido na minha opinião, com relação a geral, e o Guarani foi crescendo nas bolas paradas, e isso que equilibrou o jogo, e mais uma vez a gente, no momento que começava a reequilibrar de novo, tomou um gol, e isso tem um prejuízo, mas quero ressaltar, o árbitro, o VAR chamou, tudo bem, ele não tem precisão no lance, a bola toca, eu vi o lance já, o ângulo, ela toca na barriga do Rodrigo primeiro, e depois vai pro braço, o braço dele tá ampliado, mas ela toca na barriga dele, tem um lance de trás que dá para ver certinho. Me desculpe até quem estava lá na comentário de arbitragem, que falou que ele ampliou o braço, ele ampliou, mas a bola toca na barriga dele primeiro, O próximo confronto do Criciúma será contra o Novo Horizontino no domingo, 1º de maio, às 11 horas da manhã, no estádio Heriberto Wilson. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite, até amanhã.